Nós vamos meditar na palavra de Deus. Eu vou usar de um texto que eu já mencionei, já usei outras vezes aqui, em outro momento aqui. Falei apenas de um personagem. Nós temos nesse texto de Gênesis capítulo 5, a primeira genealogia bíblica, 10 gerações. Acho que as gerações devem ser, ou deviam ser contadas um pouco diferente da nossa. Hoje nós contamos de 40 a 40 anos, aqui quem sabe de 400 em 400. A vida era longa aqui, nós não sabemos dizer ainda muitas coisas, mas sabemos que aqui são contados dias e anos, e quem viveu aqui menos tempo foi aquele que eu acredito que foi mais abençoado. E quando eu fui meditar nesse texto, eu meditei sobre Enoque, o homem que andou com Deus, e de repente ele foi chamado por Deus e levado por Deus para a eternidade. É aquele cara que saía toda tarde para passear com o Senhor, dar uma voltinha e voltava para casa. E um dia Deus falou para ele: hoje você não vai para a sua casa, você vai para a minha, né? Ele é quem viveu menos, 300 e poucos anos. Vamos ver aqui, mais. A maioria aqui é 900 anos para cima. 10 gerações. Primeira genealogia bíblica, de Gênesis a Noé. Porque depois vem uma história de Noé, da arca, da construção da arca, do dilúvio, do agir de Deus, punindo o pecado humano. E anunciando também o propósito de salvação do perdido, com graça, com misericórdia, com o agir do Senhor. Então, Gênesis capítulo 5. Eu vou ler apenas até o versículo 6. Há muitos nomes, há muitas gerações. Aqui nós vamos ter 10, né? De Adão a Noé. Eu peço a sua atenção, que quero que você abra também a sua Bíblia, acompanhe os irmãos de casa, podem acessá-la e também no celular, onde for mais fácil aos irmãos e irmãs. Descendentes de Adão, é o título, né, desse texto, para a nossa reflexão nessa noite. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos, e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos, teve filhos e filhas, e os dias todos da vida de Adão foram 930 anos, e morreu. Sete viveu 105 anos, e gerou a Enos, e depois vai seguir assim, e Enos, né, gerou também a filhos e filhas, e viveu uma certa quantidade de anos, e depois de viver uma certa quantidade de anos, ele morreu. Todos os 9 mencionados aqui vão ter essa sequência: eles nasceram, eles formaram a família, eles viveram ainda mais um tempo bom, um tempo longo, e morreu. Menos Enoque, que segundo o verso 11, andou com Deus, e segundo o verso 21, andou com Deus, e segundo o verso 24, por ter andado com Deus, Deus o tomou para si, levou para junto da sua casa. Esse nós não vimos referência à sua morte, mas tirando dele, os outros 9 têm a mesma sequência. Se nós formos observar e pedir para você dar uma síntese da vida, você tem a sua síntese também da existência humana. O salmista Moisés, ele disse: a vida é um conto ligeiro, é um piscar de olhos. Ele está resumindo, está dando uma síntese da existência humana. É a névoa que o vento dispersa, e tudo passa muito rapidamente e nós voamos. Então nós vamos verificar alguma coisa sobre a existência humana. Qual é a síntese da existência humana? O que todo ser humano vive? Na sua maioria, conforme relato bíblico, alguns outros, muito poucos, não passaram pela morte, né? Podem não ter passado, foram tomados por Deus para si. Elias é outro que nós não vamos falar da morte. Moisés também subiu ao monte, foram procurar o seu corpo, não encontraram também. Nós não podemos definir, mas Elias e Enoque, nós imaginamos que esses não viveram o que nós vivemos
que nos espera, o nosso futuro da morte, né? Mas nós vamos ver que essa é a síntese da existência humana, para qualquer ser humano, para qualquer cidadão, seja ele rico ou pobre, preto ou branco, né? Brasileiro ou estrangeiro, não importa. Na síntese da existência humana, a primeira coisa que nós observamos é a dádiva da vida. Vida é dádiva de Deus. Formou, pois, o homem, Deus, o homem e mulher, os criou. Fez o homem do pó da terra, soprou nas suas narinas o fôlego da vida, ele passou a ser alma vivente. Tirou da costela de Adão e formou Eva, e a trouxe como companheira idônea, sua esposa, sua mulher. Ele deu a ordem: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra. E aí começou a surgir os filhos. E na genealogia aqui, Sete é o nome do filho que dá a descendência, dá sequência, a descendência de Adão e Eva, feitos, formados à imagem e semelhança de Deus. Mas a vida é sempre dom de Deus, dádiva de Deus. Ninguém consegue produzir vida nenhuma, só Deus. Só Deus é capaz de dar vida, só Deus é capaz de preservar a vida. A ciência multiplicou muito. E a gente pode, a partir daquilo que é vivo já, a partir daquilo que produz vida já, gerar uma criança. Mas nós não podemos produzir vida, não. Vida é dádiva de Deus. Quando o apóstolo Paulo vai falar da diferença do Deus que ele apresenta como Deus desconhecido em Atenas, e dos muitos deuses que eram adorados e servidos em Atenas, nos muitos altares a deuses que os atenienses se curvavam, se prostravam, adoravam, ele vai dizer: o nosso Deus, o Deus que eu venho apresentar, é o Deus que do nada fez tudo, que dá vida ao ser humano e a preserva. E se nós vivemos e nos movemos, é porque Ele, o Senhor, Deus de Israel, o Deus da vida, o Deus que nos salva em Cristo Jesus, existe. Então a vida, irmãos, é dádiva de Deus. A vida é dom que Deus concede. Você não pode acrescentar nenhum côvado à sua existência, diz a palavra de Deus. Por isso que quando a gente anda muito ansioso com muita coisa, muito preocupado com muitas coisas do futuro, há um alerta da palavra de Deus para nós: olha, coloca tudo diante de Deus, porque você não pode acrescentar um passo a mais, 45 centímetros a mais, à sua vida, à sua existência. A vida é dom de Deus, Ele dá, Ele preserva, Ele tem um dia para chamar a eternidade, Ele sabe quanto tempo, Ele sabe quantos anos, Ele sabe tudo com respeito a você. Como você tem então gastado os seus dias, investido a sua vida, vida que Deus te dá. Quando nós levantamos pela manhã, lavamos o rosto, e algumas pessoas fazem isso, lavam o rosto quando levantam, escovam o dente. Quando você faz isso e se contempla no espelho, você deveria dar um glória a Deus bem grande, bem forte, porque Deus preservou a sua vida em mais um dia. Você já imaginou, já parou para pensar o quanto Deus pode fazer na sua vida e tem feito às vezes, num só dia? A resposta que você pede da sua oração, o sonho que você espera realizar, o problema que você deseja resolver, o consolo, o conforto, a segurança que você almeja ter na sua alma, pode vir para você nesse dia, porque você está vivo, porque você pode contemplar o agir de Deus, você pode ser alvo do agir precioso do Senhor. Um dia representa muito na nossa vida, mas às vezes nós vivemos como se fosse um outro dia qualquer, 24 horas a mais que ganhamos por aí. Mas se nós recebemos de Deus, irmãos, tudo que Deus confia à nossa mão, tem que ser usado e bem usado, tem que ser usado para a glória de Deus, tem que ser usado no propósito de levar na nossa vida obediência e querer do Senhor. Então nós pensamos na vida que Deus nos dá, nós pensamos no tempo que Ele tem dado à nossa existência, e nós vemos aqui que cada dia desses muitos anos que essas pessoas viveram, e você pode continuar lendo a genealogia, você vai ver, nós vemos Adão
com 930, depois outro com 910, outro com 912 anos. Nós vemos Metusalém, olha quanto tempo viveu Metusalém, aquele que mais viveu entre os homens, pelo menos daqui foi relatado que nós sabemos, 979 anos, verso 27. Filho de Enos. E Enos, que foi chamado à eternidade, observe aí, ele viveu menos. Enoque, desculpe. 22, andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, teve filhos e filhas, todos os dias de Enos foram 375 anos, e Deus o tomou para si. O que vale da vida não é o tanto de tempo que a gente vive, mas é a maneira como a gente vive. Pode ser 300, a maioria era 900, teve alguém que chegou 970. Mas se formos pensar na genealogia desse Gênesis 5, quem foi mais abençoado foi quem menos viveu. Mas me parece ser aquele que melhor gastou a vida, melhor investiu o tempo andando com Deus. Não quer dizer que os outros não andaram, mas esse destaque só tem para Enoque. O que me parece que ele foi mais intenso nisso. Ele se preocupou mais com isso. Ele investiu a vida dele mais nesse propósito de vida, de estar com Deus, de viver com Deus, de glorificar a Deus, de andar com Deus, de obedecer a Deus, de se aproximar de Deus. Então, como você tem feito? Como você tem gastado, investido os seus dias? O propósito de Deus é que em tudo seja o seu nome glorificado, né? Nós temos os nossos catecismos. Quem nos criou? Deus. Com que propósito Deus nos criou? Para a sua própria glória. Então a Bíblia diz, os céus manifestam glória de Deus, firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas e nós, seres humanos, temos glorificado a Deus com a nossa vida? Temos usado o dia que Deus nos deu, do tempo que Ele acrescenta à nossa existência, sendo Ele o doador dessa existência, dessa vida, desses dias, Ele vem sendo glorificado, você tem gastado o seu tempo, o seu dia, como um abençoador, como aquele que abençoa, né, a escola, abençoa a igreja, abençoa a vizinhança, abençoa a cidade, abençoa a criança, o jovem, o adolescente, com a sua vida. O nome de Deus é glorificado, você é aquele que vive para abençoar pessoas. É difícil avaliar, às vezes, o nosso tempo, porque nós somos muito negligentes com o nosso tempo. Por mais que vivamos num período, num ano e num tempo que cada vez vai exigir de nós mais tarefas, mais agenda, mais compromisso, e aí o ano parece que correu mais, né? Você fala, poxa, esse ano passou tão depressa. Já passou, já vamos completar 2 anos de pandemia, em março agora, lidando com essa enfermidade da Covid-19. Tendo as nossas ações limitadas muitas das vezes, na ida para o trabalho, mas não nos limitou nas tarefas, nós vamos nos reinventando, né? Mas a cada ano mais cobrança, mais agenda, mais coisa para fazer. E a gente sabe que o tempo vai se tornando cada vez mais precioso, e a gente consegue jogar mais tempo fora. Às vezes com aquilo que nem glorifica o nome de Deus, que não acrescenta glória ao seu nome, que não faz de nós abençoador de vida alguma. Pelo contrário, conduzimos a nossa vida pensando em nós mesmos. Gastamos o nosso tempo muito com a internet, muito com TV, né? Continua essas coisas todas tomando muito tempo da gente. Não quer dizer que não possa gastar, mas é que a gente tem que avaliar, tem que equilibrar. Temos que pensar, né? Quanto nós temos gastado para glorificar o nome de Deus, do nosso tempo, quanto nós temos feito da nossa vida, de fato, um instrumento de evangelização, um instrumento do abençoado Senhor, um instrumento do agir de Deus na vida das pessoas, porque a vida é dada pelo Senhor.
E nós gostamos muito de viver os extremos. Os extremos. Tem gente que acha que viver a vida de verdade, viver a vida que glorifica a Deus, é viver a vida que pode experimentar de tudo. Quanto mais coisa você puder experimentar do que a vida te oferece, melhor você viveu. É um ledo engano nosso. Porque a vida nos apresenta tantos banquetes mundanos, pecaminosos, contrários ao querer de Deus, nos coloca em caminhos tão escorregadios, faz a gente gastar o nosso tempo, gastar a nossa saúde, perder as nossas oportunidades, nos envolvendo com projetos que nada tem a ver com o querer de Deus para nós, nos assentando à mesa que Deus até condena, gastando o nosso tempo com idas e vindas para alguns lugares que não glorificam o nome de Deus em nada e que não abençoam as pessoas. Mas tem gente que acha que viver a vida de verdade, viver a vida de maneira que vale a pena viver, aproveitar a vida que Deus dá, é experimentar de tudo que ela pode oferecer. E muito desse tudo é até pecado. É o laço do passarinheiro que nos prende. É o vício que toma conta da gente, que nos leva à queda, que nos distancia de Deus, que nos impede de ver até o agir de Deus de forma mais intensa, mais crescente na nossa vida. É perda de tempo. Salomão diz, é vaidade, é correr atrás do vento, correr atrás daquilo que a vida oferece. Muitas das coisas é vaidade. Não vai servir de nada, não vai levar a lugar nenhum. Não vai te ajudar, vai te prejudicar. Não é viver a vida como Deus quer. Não é usufruir da dádiva que Deus te dá da maneira correta. Porque não glorifica o nome de Deus e não abençoa nem a você mesmo. Quanto mais as pessoas à sua volta. Tem gente que acha que viver a vida bem é alcançar a fama, é se tornar rico, é poder pendurar bastante título na parede. Mas tem muita gente simples aí, vivendo a vida muito melhor que esses homens e mulheres todos que têm títulos para pendurar e que são famosos aí na internet ou na TV. Porque aquele irmãozinho simples que às vezes a gente não conhece, no anonimato dele, ele consegue chegar à noite e deitar e descansar e fazer aquela prece sincera, em paz me deito, logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro. Enquanto aqueles que correm atrás da fama, do dinheiro, dos títulos para pendurar na parede, dos cargos para expressar sua autoridade, não conseguem dormir, não conseguem descansar, não estão gozando da vida como ela é. Às vezes nós achamos que usufruir da vida que Deus nos dá bem é nos empenhar muito no trabalho, ser bem sucedido nas tarefas que a gente faz, na profissão que a gente resolveu seguir. E você pode alcançar isso. E eu espero que você alcance. Mas pode ser que com isso você se esqueça de Deus, se esqueça da igreja, se esqueça do mandamento de Deus. E tem alguns que, para alcançar aquilo que propõem na sua vida profissional, são capazes de fazer de tudo, acham que os meios justificam o fim. E até pisam nas pessoas, e agem com injustiça, e promovem aflição e não paz, para alcançar o que desejam, e acham que estão conduzindo a vida bem, usando de verdade a dádiva que Deus deu. Então é um alerta para mim, é um alerta para você. A nossa vida se resume, na síntese da nossa existência, na vida que Deus dá. O que eu tenho feito dela? O que você tem feito? Tem cumprido o propósito de Deus? Aquilo que você faz, aonde você se envolve, o projeto que você abraça, é algo que tem glorificado o nome de Deus, é algo que tem abençoado a vida das pessoas. Eu vejo que a vida que Deus quer que vivamos é a vida que glorifica o seu nome, que abençoa as pessoas. Às vezes até o nosso próprio envolvimento com a religião, não vou dizer com a fé cristã, mas com a religião, não é correto. As muitas idas ao templo, o orar na praça pública para ser visto, o dar esmolas, porque entendemos que temos que auxiliar os necessitados, para sermos vistos e aplaudidos pelos homens. Há um momento em que Deus chama o seu povo para conversar com respeito aos muitos rituais religiosos, porque o povo estava cansado, enfadado de tanto princípio religioso, de tanto ritual religioso. E Deus, nos dias do profeta Oséias, vai chamar o povo em um tribunal para esclarecer as coisas e vai dizer: olha aí,
pode desabafar. No que eu te enfadei? E eles vão dizer, nos muitos rituais e muitos sacrifícios. Quando o Senhor vai se ver satisfeito? Quando nós derramarmos um ribeiro de azeite junto ao altar, ou quando nós matarmos 1000 bois, 10.000 bois, 100.000 bois e carneiros e ovelhas em sacrifício, e Deus vai dizer, eu não pedi nada disso de vocês, eu pedi que vocês amem a justiça, pratiquem a misericórdia e andem humildemente com Deus. Então, às vezes, nós usamos dos princípios religiosos, das ações religiosas, para enfadar a nossa alma e achamos que estamos vivendo para a glória de Deus, e não estamos. Estamos nos tornando inchatos. Estamos trazendo para o nosso ombro peso que Deus não deu e não quer que você carregue. Ele quer que você seja a pessoa que obedeça a sua palavra, que cumpra a sua palavra. E tem aqueles que dizem que até por causa do Evangelho se veem perseguidos no trabalho, porque no momento do trabalho eles não querem trabalhar, eles querem ler a Bíblia, eles querem preparar o estudo bíblico, eles querem orar, não tem nada a ver, não tem problema nenhum em fazer isso, desde que seja no momento certo, você cumpre o seu compromisso como cristão na empresa ou na escola, onde você estuda, onde você trabalha. Amanhã você é mandado embora e fala que foi perseguido por causa do Evangelho, por causa do nome de Cristo. Não, você foi incompetente, você foi injusto, você não glorificou a Deus no seu trabalho. Você não conduziu a sua vida como Deus gostaria. E não é em razão e não é essa fé que Deus quer que você abrace. Então nós temos que ter cuidado, irmãos, e temos que se pensar nessas coisas. Sua vida, honra a Deus e o glorifica. Abençoa as pessoas à sua volta, ela é dádiva de Deus. Ela tem que ser gasta, tem que ser vivida para a glória de Deus. E você tem que ser identificado, não por você mesmo, como um abençoador, como uma abençoadora, mas por aqueles que estão à sua volta. Fala, olha, essa pessoa vale a pena, essa pessoa é cristã, essa pessoa me ajuda, ela me abençoa com a sua vida, às vezes até com o seu silêncio, com o seu procedimento, às vezes você nem sabe ainda, vai ser surpreendido, pela maneira que você tem que se conduzir em obediência ao Senhor, em honra, em glória ao nome de Deus. A vida, irmãos, é dada por Deus, nós devemos nos alegrar por receber, e a cada dia nós devemos viver para a glória de Deus, e devemos viver como abençoadores que Deus deseja. A vida, a síntese da vida se resume também em família. Nós ganhamos de Deus a vida e nós somos presenteados com a família. Deus sabe da importância da família para a minha história. Para a minha vida. Por isso que quando eu já nasci no meio de uma família que aguardou o tempo da gestação, que preparou o momento para me acolher. Um pai e uma mãe que no tempo que eu não podia me alimentar sozinho, me alimentou. E quando eu não sabia andar ainda, me conduziu nos braços. E depois me ensinou a andar e me ensinou a falar, e me ensinou a viver, e me levou à igreja, e me ensinou a ler as Escrituras, e a confiar no Senhor, e a depositar nele a minha confiança, contando para mim dos feitos maravilhosos do Senhor. Quando alguém chega para esse mundo, ele chega dentro de uma família, pode ser que a família não receba bem, isso acontece também, pode ser que o pai já deu no pé, pode ser que a mãe já está no desespero, pode ser que entre numa depressão pós-parto, mas uma verdade é, Deus preparou uma família para abençoar a sua vida, porque Ele sabe da importância da família para a história do ser humano, quanto ela vai influenciar nas suas decisões, na sua formação, na sua maturidade, na sua segurança, na sua firmeza, o quanto ela pode te ajudar, o quanto ela vai ser de instrumento de Deus para te conduzir, para que você cresça, para que você se desenvolva, para que você amadureça. E quando Ele for trazer alguém por aí, Ele vai fazer de você uma família, para que você possa ser a família que abençoa aquela criança que vem chegando. Família, irmãos, é formado por Deus, é ideia de Deus, é propósito de Deus, é projeto de Deus, para abençoar a sua vida, para abençoar a vida do ser humano. Deus instituiu a família para ser uma bênção, onde existe um pai, existe uma mãe, existem irmãos e irmãs. Ele que instituiu, Ele trouxe Eva para Adão
ele disse, e Adão então a identificou, essa é carne da minha carne, é osso dos meus ossos, o olhar apaixonado de Adão para a mulher que Deus formou da sua costela e a trouxe para ser com ele uma só carne. Está instituída a família. Deus falou, sede fecundos, cheia a terra. Pois ele vai dizer a sua expressão de chamado para Abraão. Abraão, você vai ter um filho também. Você vai ter um descendente forte. Desse descendente, a sua família vai ser numerosa, vai ser grande. Eu vou abençoar você, eu vou abençoar a sua casa, e da sua casa eu vou abençoar muitas famílias da terra. Quando fala de Cristo, que vem como revelar de Deus a Abraão, a sua casa, ao povo judeu, e somos filhos de Deus pela fé de Abraão. Uma família que tem abençoado a sua vida. Pode ser que tenha te desgastado um pouco, pode ser que tenha sido o motivo das suas preocupações às vezes. Pode ser aquela família que às vezes te irrita, com as diferenças, os dedos das mãos não são iguais, os filhos saem diferentes uns dos outros, mas a diferença não pode ser o nosso problema, tem que ser a nossa virtude, a nossa solução, porque a diferença, e eu acho que eu já mencionei isso aqui, diferença não é defeito. E a gente trata às vezes as pessoas em casa como se a diferença deles para mim fosse o defeito que eles têm. E a diferença que eu tenho deles é o defeito que eu tenho para eles. Diferença não é defeito. Deus fez a pessoa mais agitada e a pessoa mais lenta. A pessoa que pega a coisa muito rapidamente, que enxerga muito mais lá na frente, e a pessoa que demora um pouquinho para entender. Tem aquele que tem a habilidade manual, sabe fazer um bom trabalho manual como ninguém, né? Tem aquele que sabe tocar um instrumento, tem outros que trazem outras virtudes, outros valores, e é isso que enriquece a nossa casa. Mas às vezes a gente acha que a diferença é o problema, a diferença é o que vai dar o equilíbrio, porque se tem um muito rápido, ele vai acelerar o sujeito que é lento para dizer, vamos lá, anda rápido aí, já estamos atrasados. Eu sou um pouco agitado lá em casa. Não é difícil de ver pela igreja, né? Mas tem aquele que fala assim, espera aí, calma lá. Se você continuar nesse ritmo aí, você vai morrer. Aí mais devagar um pouco. E às vezes eu acho que a lentidão de algum é o defeito que ele tem. Especialmente se ele entrou com um carro na minha frente no trânsito e eu estou atrasado para a tarefa, né? O sujeito é devagar, ele é lento, é assim que ele conduz a vida. É a característica dele ou dela. Nós temos que respeitar, nós já falamos já, esse sujeito aí está estragado mesmo, é pacatão. O máximo que nós vamos poder xingar é chamar de babão, né, Zé? Nós somos crentes. Irmãos, toda família tem as diferenças, mas cada pessoa na família é colocada por Deus para ser uma bênção, para abençoar a sua família. Você pode fazer alguma coisa para abençoar a sua família, apesar dos seus defeitos, apesar das suas limitações. Eu tenho as minhas também, porque você tem virtude, você tem valor, você tem algo que alguém não tem, você consegue ver de maneira que o outro ainda não viu, e é o somar das pessoas na família que vão ajudar nas melhores decisões, nos melhores caminhos, nos se colocar diante de Deus como uma família abençoada e abençoadora. Família é feita para ser bênção, por isso que ele vai mostrar que Adão teve filhos e filhas com Eva, e Sete teve filhos e filhas também, e cada um dos 10 mencionados nessa primeira genealogia teve os seus filhos, teve as suas filhas, conviveram com elas, viveram os tempos fáceis, os tempos difíceis, o momento de desafio, mas o momento de bonança, o tempo da alegria, o tempo do choro, o momento de conquista e o momento da perda. São famílias humanas que estão povoando a terra, que estão estruturando a cidade, que estão formando a vila, que estão arrumando um jeito de criar uma estrutura para casa.
onde o pai é o pai que se importa com o filho, e a mãe é a mãe que o ama, e o marido é aquele que se sacrifica pela esposa, expressando amor sacrificial, como Cristo pela igreja, e ela aquela companheira idônea que mune de recursos, que apoia, que dá carinho, que trabalha junto sempre, acreditando que o abençoar maior vem de Deus, das mãos do Pai Todo-Poderoso, de onde vem toda a sorte de bênçãos, para aqueles que o buscam, para aqueles que semeiam, para aqueles que querem colher, para aqueles que querem construir, edificar, para durar, não para ver perder. Família instituída por Deus, para ser bênção na sua vida, na minha. Abençoar é minha obrigação, e sua também. E a pergunta que a gente tem que fazer é: eu tenho sido bênção na minha casa, na minha família? Quando eu chego, a paz reina, a harmonia se estabelece, ou quem sabe alguém já fala, eu já vou sair porque chegou a irritação, né? Chegou quem não contribui, chegou quem não ajuda, chegou quem faz só cobrança, chegou quem só pensa nele, quem só pensa nela. Tu tem que jurar em torno dele. Às vezes nós vemos famílias assim, pais assim, filhos assim. O importante é o que eu quero e que seja agora. E se não for, vai ter um problema muito grande aqui em casa. Nós temos que saber que para tudo há limite, e na instrução que nós damos aos nossos filhos, e no amor que a gente expressa sempre, no cuidado, no carinho para os nossos cônjuges, tudo depende muito da avaliação das circunstâncias para saber o que é possível de fato fazer, porque às vezes o que eu posso agora, amanhã eu não posso, o que a gente pode ceder aqui, mais na frente a gente não pode ceder mais. As circunstâncias do tempo marcam. Mas a forma de eu abençoar a minha casa tem que começar por aquilo que eu posso fazer, no cuidado que eu tenho com o meu quarto, na ajuda que eu dou para lavar a louça ou para colocar uma mesa, no apoio que eu trago para aquele que chegou triste e bateu a porta, com mais violência, e às vezes eu nem me importei. Na oração que eu posso fazer, no conselho que eu posso dar, às vezes no abraço que eu posso oferecer, ou no sorriso de um bom dia a cada manhã. Atitudes às vezes simples, que faz parte da família, que enriquece o lar, que faz da família uma bênção, que às vezes a gente esquece e não desfruta. Mas nós temos filhos e filhas, graças a Deus, heranças preciosas do Senhor, netos e netas, bisnetos, irmãos e irmãs, pai e mãe, para amar, para honrar, para cuidar, para trabalhar junto, para pensar junto, para cair junto, mas para levantar junto. Gente com quem a gente pode contar, que se coloca ao nosso lado. E às vezes a gente acha que não, que a gente pode contar mais com os de fora do que os de dentro, mas deixa chegar o tempo da tempestade de verdade, você vai ver com quem você pode contar de fato. Para onde você vai correr, quem vai te compreender, quem vai te abraçar, quem vai dar oportunidade para você. Vai ser a sua casa, vai ser alguém do seu lar. Espero que seja, porque esse é o princípio, é o propósito de Deus, criar família que nos abençoe, nos tornando na família abençoadores. Então o que eu posso fazer pela minha casa? Para resolver aquele problema que me irrita. Por que eu sempre tenho que deixar que o outro comece? Que ele tome a atitude de pedir perdão. Por que eu não posso mostrar, acenar que eu tenho desejo de perdoar? Que eu tenho desejo de consertar o laço, de aproximar de novo, de alcançar o perdão pelo pecado praticado, de tentar de novo aquele projeto que lá atrás não deu certo, as circunstâncias não permitiram, mas que eu sei que abençoa a família e que está dentro do sonho do meu cônjuge. Por que não fazer as viagens para guardar as boas memórias? Cuidado com a minha família, irmãos, Deus confiou a mim. Não só o pai e a mãe, ao filho também que honra pai e mãe, cuidando deles, cuidando da casa, trabalhando em favor do lar. Porque não dá para um só fazer. É preciso o trabalho conjunto de todos. Então nós temos que pensar, o que eu posso fazer para abençoar a minha casa ainda mais, se eu já abençoo? O
que eu posso fazer para começar a abençoar se eu não abençoei, para resolver aquele problema que eu sempre arrastei, para deixar de murmurar daquela situação, daquela circunstância, que eu sempre murmurei, que eu sempre reclamei lá em casa, o que eu posso fazer para ajudar a resolver isso? Eu mesmo, sem ter que esperar pelo outro, sempre, como eu esperei há tantos anos. A bênção da família. E eu espero que você esteja sendo esse abençoador lá na sua casa também. Mas há uma síntese da existência, a certeza da morte. Ninguém está ficando aí para semente, não. 970 anos. Viveu Metusalém. E morreu. Se você vai pessoa por pessoa, tirando Enoque, mesmo Adão, o relato da genealogia viveu tantos anos e morreu. Esse é um texto muito fácil de decorar. Todos os 32 versículos. Porque a síntese é essa aí. Fulano gerou Beltrano, viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. A morte não faz distinção de pessoas. Ela vem para todo ser humano. Em toda idade. Velhinho, jovem, criança. Não tem preconceito nenhum. É para rico, é para pobre, é para brasileiro, é para estrangeiro. É para quem tem diploma ou quem não tem diploma. É para quem conseguiu se formar e alcançar grandes cargos nas empresas, grandes posições, o seu empenho, o seu trabalho. E é para aquele que foi um assalariado a vida toda. A morte vem. A morte é certa. Aliás, não há nada certo na vida, senão a morte. O restante tudo pode mudar. De tudo a gente pode viver. E algumas coisas a gente pode evitar. A morte, ela é certa. E ela não faz distinção de pessoa, nem de idade, nem de título, nem de país, nacionalidade, nem de tribo, aldeia, língua. Eclesiastes nos alerta que é importante a gente se lembrar que a morte, ela é certa. Melhor está no velório, no lugar onde há luto, onde estamos chorando pela falta de alguém, do que nas festas. Porque ali no luto nós estamos na realidade da vida. Nas festas, às vezes, nós estamos empolgados, envolvidos com as belezas da vida. Estamos sendo enganados com respeito ao fim de tudo. O que vai dar? O fim de todas as coisas. Se a morte é certa, o que fazer? O que faço eu, né? Pecador, condenado à morte, o salário do pecado é a morte, e aí que a morte entrou, na queda de Adão e Eva, ainda no Éden, comeram da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, da árvore que estava no meio do jardim, que estabelecia uma aliança entre o ser humano e Deus. Mas Deus falou, pode comer de todas as árvores do jardim. Dessa aqui não. Está no meio do jardim. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Que fruto era? Alguns falam que é a maçã, pela beleza da maçã. Poderia ser qualquer fruto, belo, chamativo, atraente aos olhos, né? Para servir de teste, de tentação ao ser humano. Não sabemos quantas vezes eles passaram por ali e deixaram o fruto lá no lugar. Quantas vezes foram tentados e resistiram. Mas um dia eles tomaram do fruto e comeram. E aí a palavra de Deus é, o dia que dela comeres, certamente morrerás. Morte física, fim dos nossos dias na terra. Adão e Eva morreu. Poderia ter vivido eternamente lá no Éden. Tinha a árvore da vida, onde eles tinham acesso e podiam tomar dela, não sei como. A Apocalipse fala que vai haver muitas árvores da vida no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, que Deus prepara para nós. Nós vamos viver com Deus eternamente. Mas o dia que entrou o pecado, o salário do pecado é a morte. E a morte se torna uma certeza. E o que a gente tem que fazer? Buscar a graça de Deus, porque se o salário do pecado é a morte, há um dom gratuito de Deus, que se revela na pessoa de Cristo. E aquele que crê em Cristo e na morte substitutiva de Cristo, que deu vida por nós no Calvário,
para que todo aquele que nele crê não pereça os danos do pecado, inclusive a morte, mas receba de Deus vida eterna, vida sem fim. João 3,16, que você conhece tão bem. É preciso crer naquele que deu vida por nós, naquele que nos põe no caminho da verdade, da vida eterna, que leva à presença do Pai, naquele que, morrendo em razão dos nossos pecados, nos purificou do pecado e aplicou a justiça de Deus sobre nós. E agora, se temos o sangue do Cordeiro, o sangue de Cristo, sobre a nossa cabeça, sobre o nosso nome está num livro da vida. E a morte vai vir para nós, e Deus vai se colocar ao nosso lado, e os aguilhões da morte não vão nos ferir, e quando Cristo voltar para resgatar a igreja, nós vamos ressurgir dentre os mortos, e vamos viver vida eterna com Deus, ao lado de Deus, junto de Deus, no reino de Deus, com o gozo que Deus prepara, com a alegria que Ele reserva a todos aqueles que o amam. Você tem certeza que só ao chegar o dia da sua morte, você vai descansar no Senhor, descansar das suas lutas, do cansaço da vida humana, das aflições que a vida humana traz. Existe no seu coração a certeza, se a morte chegar para você hoje, porque a gente espera viver muito, eu espero que vocês vivam muito. Aliás, nós temos essa tradição aqui na igreja, eu brinco sempre, quer viver muito, vai tomar água da igreja presbiteriana de São José, muitos aqui já passaram de 100, e tem outros caminhando para lá, graças a Deus, mas vai chegar para mim e para você. Quando chegar, como você vai lidar com isso? Nós não podemos lidar por nós mesmos, nós não alcançamos perdão pelas nossas boas obras, nós não ganhamos ou compramos a nossa salvação ou a nossa mansão celestial pela virtude que a gente tem, pela prática de auxílio, de solidariedade que a gente pratica na nossa vida, ajudando o próximo. Essas obras, elas não vão nos levar a ganhar, a herdar a vida eterna, não. Elas são consequências e compromisso daquele que já ganhou, daquele que já foi, já é abençoado, já tem a vida eterna. Deus preparou boas obras para nós andarmos nelas, mas não para ser elas os agentes de salvação. Eu não compro com o dinheiro que eu ponho no gasofilaço da igreja, com a doação que eu posso fazer para alguma instituição religiosa, nem mesmo com a minha fidelidade nos dízimos e ofertas, no sustento de campos missionários. Eu preciso fazer isso, mas isso não dá nenhuma salvação para mim. Não me dá nenhum passaporte para entrar nas mansões celestiais. É fé em Cristo, somente fé em Cristo. Todo aquele que crê já tem a vida eterna. Crê no Cristo que foi enviado, no sangue que foi vertido, na morte do justo pelos injustos, na ressurreição daquele a quem Deus trouxe dentre os mortos, para que todo aquele que possa seguir os seus passos e confiar na sua pessoa, no seu sacrifício, na sua obra consumada no Calvário, possa herdar do Senhor a possibilidade de viver também eternamente com Ele. A certeza da morte exige de mim uma fé vitoriosa, uma fé eficaz, uma fé que é correspondida por Deus, que de fato consegue me levar para onde eu quero ir, consegue pela graça de Deus me oferecer aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito, perdão de pecados, justificação do pecado, por meio daquele que sofreu, padeceu em meu lugar. Fé em Jesus. Para vencer a morte, temos que ter a fé que vence a vida e a morte, a fé em Cristo. Descansar nessa confiança, de que aquilo que Ele fez é suficiente, embora tudo aquilo que eu possa fazer de nada serve. É graça de Deus por isso. Eu não mereço, mas Ele deu. Pela graça sois salvos mediante a fé, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Prepara-te, irmão, irmã, amigo, para encontrares com o teu Deus. Esse dia chega para você, chega para mim também.
tem que estar pronto no exercício da minha fé em Cristo Jesus. Refletindo, vivamos então para a glória de Deus, meus queridos, sejamos uma bênção em nossa casa, nossa família, para torná-la ainda mais abençoadora do que já é, e viva para manifestar a sua fé em Deus, a fé que de fato exercemos na pessoa de Cristo e no seu amor revelado na cruz em nosso lugar. Nós vamos orar, é o tempo de colocarmos diante de Deus a nossa vida, para que sejamos vida abençoada, vida abençoadora, vida do cuidado de Deus e vida que cuida das coisas de Deus. É o tempo de você clamar em favor da sua casa, para aquele problema, para aquela insegurança, para aquela luta, aflição que você passa lá, que eu desconheço, mas que Deus que sabe pode estender para você a mão e te ajudar, providenciando saída, solução, trazendo possibilidades que quem sabe não existam ainda, mas pelo agir precioso do Senhor vai existir, para que a sua casa seja uma casa de bênçãos, para que você seja um instrumento de bênção na vida da sua família. Vamos orar pelos enfermos. Nós temos hospitalizado Laércio, filho dos nossos irmãos Landir e Mercedes, que foi acometido de Covid passou, ficaram as sequelas, ele está sendo tratado, já vem um longo tempo de hospital. Nós pedimos cuidado de Deus para a vida do Laércio, para a vida da dona Mercedes, do seu Landir, que o Senhor possa acompanhá-los nesse tempo. A situação dele é bem grave. Nós rogamos à igreja que clame também, não só agora, como nas suas orações pessoais. Vamos continuar orando pelo Jordão, essa criança que está recebendo cuidados, que a boa mão do Senhor se estenda para ele, que os procedimentos clínicos sejam eficazes, que no querer, na vontade de Deus, continue a ser uma criança que vive para a sua honra, para a sua glória. E você tem o seu pedido pela sua vida, pelo seu trabalho, por um amigo, um vizinho, um familiar. Esse é o tempo de colocar diante do Senhor, que do altar de Deus venha a resposta abençoadora para a sua prece.